Pesquisas mostram que o auxílio emergencial compensou a perda de renda dos brasileiros na pandemia. A pobreza está no menor patamar da história. Presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto que regulamenta a distribuição dos recursos do Fundeb. E veja também, fragata Independência da Marinha retorna ao Brasil com 200 militares que estavam em missão de paz no Líbano. Hoje é segunda-feira, 28 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Pesquisas recentes apontam que o auxílio emergencial foi capaz de compensar boa parte da perda da renda das famílias brasileiras por conta da pandemia. Um desses estudos, realizado pela Fundação Getúlio Vargas com dados do IBGE, concluiu que a pobreza no Brasil está no menor patamar da história. Estudar em casa. Hoje isso virou rotina para os filhos da Maria José. Ela, que mora no município de Cubati, na Paraíba, conta que foi difícil se adaptar à nova realidade. Sem trabalhar, Maria usou o auxílio emergencial para contratar internet e ajudar no estudo das crianças. Eu ia pegar o material no colégio, não tinha como eles estudar. O que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu pensei foi em colocar a internet para eles poderem ter um estudo melhor. O dinheiro do benefício também serviu para as despesas básicas da família. Por 9 meses, o auxílio emergencial foi a única renda da casa. Com esse auxílio, sem ele, seria muito difícil. De acordo com dados do IPEA, o benefício teve um papel importante na compensação da renda perdida. E o impacto foi maior entre os domicílios de baixa renda. Em maio, quase 1/3 dos domicílios não tinham nenhuma renda do trabalho. 6,5% deles sobreviveram apenas com auxílio emergencial, o que representa mais de 4,5 milhões de domicílios. Em outubro, ainda 3,25 milhões de domicílios sobreviveram apenas com auxílio emergencial, o que mostra o papel que o auxílio teve na minimização dos efeitos da pandemia sobre a economia. Os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, também evitaram que a pobreza aumentasse durante a pandemia. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que 15 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza até agosto de 2020. A nova configuração dos programas sociais foi suficiente para reduzir a pobreza em praticamente 10 pontos percentuais. O auxílio emergencial chegou diretamente a 68 milhões de brasileiros. De acordo com a área econômica, a agilidade do governo federal na proteção aos mais vulneráveis conseguiu reverter a situação de pobreza e de extrema pobreza no país e auxiliar na retomada do crescimento. Mais de 300 bilhões foram diretamente o auxílio emergencial, estendido aos invisíveis, os 38 milhões de brasileiros que viviam do dia a dia, tinham ganhado sua vida do dia a dia e com distanciamento social ficaram impossibilitados de ganhar o seu ganha-pão. De olho na proteção dos idosos durante a pandemia, até o dia 31 de janeiro, aposentados e pensionistas do INSS não precisam fazer a prova de vida. Está na rotina de quem é aposentado ou pensionista, ir até o banco, mostrar a identidade e provar que está vivo. A obrigação anual que garante os benefícios do INSS atualiza o cadastro e previne fraudes contra o sistema. Geralmente, isso é feito entre os meses de março e outubro, mas em tempos de pandemia, o governo liberou a exigência e já estendeu o prazo inicial, que terminava em outubro. A prorrogação garante por mais tempo o pagamento dos benefícios sem a necessidade de recadastramento. O prazo agora termina no dia 31 de janeiro, mas a prova de vida não está proibida. O segurado que quiser pode ir normalmente ao banco, só precisa agendar antes para evitar aglomerações. A pensionista Dona Maria Augusta tem pressão alta e dificuldades de locomoção. Para não ter a aposentadoria cortada, fez a prova de vida em outubro. Ela aprovou a decisão. Vários beneficiários, como eu mesma, com dificuldade de locomoção e com pressão alta, estou sujeita a pegar o vírus Covid-19.
O governo federal trabalha na implantação de uma nova prova de vida digital, que seria realizada de casa, pelo celular ou computador. O projeto piloto já está em teste. Assim que esse projeto piloto for finalizado, ele será estendido para toda a administração pública federal, para todos os servidores que se enquadram e precisam fazer anualmente a sua prova de vida. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que regulamenta o novo Fundeb. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta conta pra gente. Bom dia, Tiago. Oi, Manu, bom dia. Não houve nenhum veto na sanção do presidente Bolsonaro, que regulamentou o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Com esse ato, o Fundeb se torna permanente a partir do ano que vem. O texto regulamenta como deve ser o repasse de recursos para a educação infantil, para o ensino fundamental e também para o ensino médio das redes públicas de educação. A nova norma aumenta a participação do governo federal na educação básica, de 10% para 23%. Esse aumento vai ser implementado de maneira escalonada. E uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União autoriza o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a transferir recursos financeiros a municípios ainda não contemplados pelo novo Fundeb para novas matrículas na educação infantil. Agora, Manu, falando sobre a agenda do presidente. Hoje, Bolsonaro viaja para Santos, no litoral paulista. Ele vai estar no jogo beneficente Natal Sem Fome logo mais às 4 da tarde no estádio Vila Belmiro. Bolsonaro deve passar a virada de ano no Guarujá, também no litoral de São Paulo. É com você, Manu. Obrigada, Tiago. Em entrevista exclusiva para a TV Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do G20 e do BRICS. Ele também detalhou o andamento da política externa brasileira e do papel mundial do Brasil no enfrentamento à pandemia e no combate à fome. É importante que ali a gente coloque, então, o que o Brasil tem feito, qual é, claro, a nossa reação, a nossa preparação para o enfrentamento da pandemia propriamente na área da saúde, que muitas vezes é sujeita a desinformação e informações distorcidas, tanto aqui quanto lá fora, mas também na parte econômica, sempre enfatizando o esforço enorme que foi feito em função, sobretudo, das pessoas mais vulneráveis na nossa população, com o auxílio emergencial e outras medidas, portanto, mantendo a própria capacidade de demanda da economia e, individualmente, garantindo a própria sobrevivência digna de tantos dezenas de milhões de brasileiros. Isso é uma coisa que muitas vezes não se tem a noção aí fora. Então, quando um chefe de Estado, presidente, coloca isso tem um impacto muito grande. Segundo, colocando a nossa contribuição para o enfrentamento da crise. Então, claro, na parte da saúde, toda a questão de nossa participação aí em pesquisa de vacinas, por exemplo, mas também algo que a gente destaca muito, que o presidente destacou muito, na parte da nossa produção agrícola e agropecuária. Se o Brasil tivesse parado a economia nessa área também, teria produzido fome, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. O Brasil hoje tem a capacidade, nosso agro tem a capacidade de alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. E alimenta mais de 1 bilhão de pessoas com as nossas exportações. Portanto, isso houve, infelizmente, ao redor do mundo, com a pandemia, em outros países, em alguns países, um aumento dos índices de pobreza, de fome, mas o Brasil teria sido muito pior se o Brasil não tivesse dado essa contribuição através da manutenção da nossa capacidade produtiva no agro. Isso também é algo que nos fala muito, porque nessas reuniões geralmente se fala muito em abstrato, assim, a solidariedade, precisamos mais solidariedade diante da Covid. Então, na prática, o que isso significa? No caso do Brasil, solidariedade interna com auxílio emergencial, diante de 60 milhões, do drama de 60 ou mais milhões de brasileiros, de repente sem meios de viver, e que nós ajudamos, o governo federal. E solidariedade internacional, por exemplo, alimentando as pessoas, mantendo as nossas exportações agrícolas. E o Brasil tem um peso e quer ter cada vez mais um peso no cenário internacional, então queremos colocar as nossas visões. Acho que o Brasil enriqueceria o Conselho de Segurança como membro permanente.
E também a relação entre, né, segurança e democracia. Nós achamos que todo o sistema internacional não pode ser indiferente à democracia e à liberdade. Ele tem que trabalhar permanentemente para que haja mais democracia e mais liberdade no mundo. Hoje você vê que nos debates internacionais pouco se fala, né, de democracia, de liberdade. O presidente Bolsonaro sempre fala de democracia, de liberdade nos seus grandes discursos internacionais, como você sabe. Então, isso é outra coisa que nós queremos levar a nossa voz nesse sentido, né? Levar o nosso sentimento de que precisa haver, que colocar o peso do Brasil em favor de um mundo mais seguro, mas também um mundo com mais liberdade, com mais democracia. Para assistir a reportagem completa, basta acessar youtube.com/tvbrasilgov ou ainda pelo TV Brasil Play. Militares das Forças Armadas apreenderam em Santarém, no Pará, um carregamento irregular de madeira. A apreensão foi feita em uma ação conjunta da Marinha e do Exército na foz do rio Arapiuns. As toras de madeira extraídas na região estavam sendo transportadas irregularmente em embarcações. A tropa das Forças Armadas ocupou ainda uma madeireira no município de Itaituba, com aproximadamente 42 mil metros cúbicos de madeiras que estavam prontas para serem transportadas. A ação faz parte da Operação Verde Brasil 2 e contou com o apoio logístico da aviação do Exército. Das 12 missões de paz da ONU no mundo, 8 têm a presença das Forças Armadas brasileiras. E 200 militares que estavam em missão de paz no Líbano retornaram ao Brasil. A fragata Independência da Marinha Brasileira aportou no Rio de Janeiro neste sábado. Depois de 9 meses do outro lado do Atlântico, o retorno. A fragata Independência da Marinha Brasileira aportou no Rio de Janeiro na manhã de sábado. Um sentimento de gratidão e dever cumprido agora, fechando a missão da melhor forma possível, tendo feito nosso trabalho de maneira excelente, chegando em casa agora todos sãos e salvos. No estacionamento da base naval, o aguardado encontro, com a sensação de dever cumprido. A gente fica preocupado, tanto na missão como aqui em casa, né? Saber como é que está o familiar, como é que está a esposa, a família, filhos. Quer dizer, foi um período muito complicado para a gente, mas graças a Deus conseguimos cumprir a nossa missão. Ano novo será repleto de felicidade, né? Com a família completa. Os 200 militares que voltam ao Brasil na fragata Independência participaram da missão de paz da ONU no Líbano. Lá, eles atuaram para coibir a entrada de armas e drogas no país, além de dar apoio e treinamento à Marinha Libanesa. O Brasil sai da liderança da Força Tarefa Marítima, que passa para a Alemanha no início de 2021. Portanto, os nossos meios irão focar, de acordo com a estratégia nacional de defesa, essas ameaças que estão mais próximas de nós, empregando os meios que nós temos, com a segurança marítima no nosso entorno estratégico, nossa região, da América do Sul, do Caribe, do Atlântico Sul, e do Golfo da Guiné. Durante o período no Líbano, a fragata brasileira escapou da explosão em Beirute, em agosto deste ano, que deixou mais de 200 mortos e 6.500 feridos. A embarcação havia saído horas antes e estava a 16 quilômetros do porto, onde tudo aconteceu. Como ajuda humanitária, o Brasil enviou alimentos, remédios e insumos básicos de saúde aos libaneses. Nós estávamos próximos ali e podemos observar de longe, o que estava acontecendo. E realmente foram momentos bastante apreensivos e que nós acompanhamos de perto o que aconteceu ali no porto de Beirute naquela data de 4 de agosto. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima segunda-feira para você e nos vemos amanhã. Até lá!